Olá, estudante. Espero que você esteja animado para mais um vídeo no canal. Peço que já deixe o seu gostei, que se inscreva no canal e também já deixe aqui seus comentários do que achou do último vídeo e traga também temas para que a gente possa investigá-los, possa examiná-los pela escritura. Hoje eu tenho uma pergunta aqui para a gente trabalhar ela, que é altamente importante e resolvi compartilhar com você. Olha só, estudante, o que quer dizer não é quente nem frio de Apocalipse 3,16? Então, a gente vai analisar isso através da escritura para entender o que quer dizer e extrair o máximo de informações que a gente puder aqui, claro, não esgotar, mas extrair o máximo de informações enquanto é interessante a leitura da palavra de uma forma compreensível, porque todo texto tem que ser compreensível, todo texto tem que ser um culto racional, de modo a gente entender e conseguir aplicar na nossa vida, não como algo espiritual, como se estivesse distante de nós, mas como algo que é tão próximo de nós, ainda assim espiritual, ainda assim profundo, mais próximo de nós. Então vamos em Apocalipse 3, 16. Apocalipse 3, 16. 3, 16. E por esse motivo, porque és morto, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que coisa curiosa, tá? Se pegar só isso aqui, a gente vai imaginar que o que é morno, né, que diz o que é morno causa vômito, causa náusea. Ó, é isso que a gente vai ler na escritura. Porém, há muito mais a ser extraído do que só isso. Veja o verso inteiro. Vamos extrair isso, porque agora eu quero assumir como um personagem, como alguém que pega um roteiro e dá vida àquele negócio, dá vida ao que está escrito, tá? Eu quero interpretar isso aqui para você, não como alguém que vai trazer uma interpretação nova e dizer, poxa, isso aqui é revelação, tal. Não é isso, não é isso. Eu quero agora pegar o texto e incorporar o texto como num teatro, para você entender o que realmente está dito. Então, para isso, vamos ler o texto completo, né? Carta à Igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa direito dos povos, direitos humanos, direito do homem de julgar e direitos, né? Direitos dos homens. Verso 14. Ao anjo em Laodiceia, ao mensageiro que está nessa era, nesse tempo, assim declara o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ou seja, é a declaração de quem? Do Eterno, né? Ele está vendo a condição. Olha que interessante. Verso 15. Conheça as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Não é frio nem quente, ou seja, ele está dando testemunho, tá? Ele está dizendo do que ele está vendo. Antes não é frio nem quente. E por esse motivo, porque és morto, porque não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Olha a interpretação disso aqui. Porque eu tô vendo você, tô vendo as tuas obras e eu não estou te engolindo. Tá aqui, ó. Tá aqui na garganta. É um ditado que a gente diz assim, ó, tô por aqui com você, tô por aqui, eu já não aguento mais ver isso. E o que confirma essa ideia? Olha só que interessante. Assim diz aquele que está observando tudo, tá? O soberano da criação de Deus, aquele que observa todas as coisas, nada passa em oculto a ele. Então ele vem e diz, declara, né, a eles o que eu estou dizendo. Conheço suas obras, sei quem você é, eu sei o que você faz, viu? Eu sei que você não é frio nem quente, eu sei que você, então, aparenta ser isso, aparenta ser quente, aparenta ser frio. Você aparenta. Antes você fosse realmente isso que tenta mostrar, antes você realmente passasse a verdade do que você é. Por isso diz, fosses frio ou quente, antes pudesse ser mesmo isso que você diz ser. Porque nesses dias há aqueles que não acreditam, aqueles que zombam da palavra, e pudesse ser esse zombador verdadeiro. Simplesmente vá cada um cresça na sua natureza, e esse é o tempo onde cada um dá o fruto de si mesmo, certo? E por esse motivo, porque és morto, ou morno, né? Morno. Aqui está dizendo morto, mas é morno. Não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu já não te engulo, eu vou testemunhar contra tu agora. Por que boca? Porque da boca sai a palavra, da boca sai testemunho, a ponto eu vou testemunhar contra você. Porque eu vou expor a tua miserabilidade, a tua miséria, eu vou expor a tua vergonha, eu vou te expor agora para o mundo e mostrar a tua verdadeira condição. Aí nós vemos um exemplo muito interessante aqui que confirma que é ele dizendo, eu estou por aqui com vocês, eu não aguento mais vocês,
seus sacrifícios são abomináveis, sua mesa se tornou em laço. É mesmo escrito por Davi, né? Torne sua mesa em laço, escureçam-se os olhos, encurvem-se as suas costas, as mesas se tornem em laço, e não haja quem os guie, e seus nomes sejam esquecidos. Olha só, verso 17 diz, e ainda dizes, olha que coisa curiosa, ainda dizes, por isso ele não tá mais suportando. Estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Ou seja, ele não tem falta. Essa igreja, essa era, esse tempo, tá? Não está falando do povo do mundo, tá? É interessante que nesses versos a gente pode encontrar tanto aqueles que são do mundo, mas vai dar ênfase à igreja, à condição da igreja, à condição moral que a igreja está vivendo nesses dias. Como que ela não tem falta de nada? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta porque o Senhor é meu pastor. Mas aqui não, ele diz, não, eu não tenho falta porque confio nas minhas riquezas, eu não tenho nada porque confio nos meus status, na força da minha mão. Ou seja, se engrandeceu. É o mesmo motivo que fez Lúcifer cair. Olha que coisa curiosa. Conquistei muitas riquezas, é minha cidade forte, não tenho falta, ninguém pode me abalar agora. Olha o poder dessa pessoa construir uma vida aqui agradável nesse mundo, enquanto despreza a palavra do Eterno. Contudo, não reconheces que és miserável. Agora quem está falando é o Eterno dando testemunho, tá? Ele dando testemunho. Ele falou, isso é mentira. Isso é mentira quando você diz que não tem falta de nada, quando você diz que tem muitas riquezas, e nunca houve um tempo onde a igreja fosse tão rica quanto hoje, todas as igrejas fossem tão ricas quanto hoje. Não houve um tempo de tanta prosperidade no mundo quanto hoje. E eles põem a vergonha de todas elas, de toda a igreja. Na verdade, toda a igreja, tanto a verdadeira quanto a falsa. Diz assim, para um aviso para as duas. Contudo, não reconhece que és miserável. De onde ele está falando isso? Da era da igreja. Não reconhece que és miserável, digno de compaixão, de dó, de pena. Peraí, essa imponência que tu está mostrando é uma farsa. A verdadeira condição que tu se encontra é miserável, é digno de pena. É pobre porque nenhum tesouro tem no céu, é pobre porque nenhuma condição boa que te sustente, que mantenha isso, ou que você possa alegar ter feito é suficiente. Tanto é que vai ter gente chegando no céu, no dia do juízo, dizendo assim, Senhor, eu errei, eu fiz tudo isso aqui mesmo, mas aí que me deve uma, tá? Porque, eu profetizei em teu nome, eu fiz coisa em teu nome. E naquele dia não tem obra nenhuma para contar. É como disse, não haverá uma riqueza sequer que a pessoa possa trocar pela sua alma. É pobre a ponto de não ter nada para ganhar a sua alma. Nenhuma riqueza realmente, porque está dito a juntar tesouros no céu. Essa pessoa é pobre, miserável, só tem tesouros aqui. É cego porque não foi ungido com óleo, não teve os olhos abertos, não foi iluminado os olhos do seu entendimento. Agora o que eles fazem? Eles andam em trevas, são cegos que de cegos. É o que Jesus chegou a dizer dos fariseus. São hipócritas, mentirosos. Do lado de fora são bonitos, mas do lado de dentro está cheio de ossos e nojeira. Esse é o tipo de coisa que está acontecendo sobre essa era, sobre esse tempo. E que está nu é vergonhoso. Agora vem a questão, por que está nu? Você está falando de igreja mulher, a gente vê que Deus em Israel, em Ezequiel, fala sobre Israel, dizendo assim, você foi lá com seus amantes sírios, seus amantes assírios, da Síria, seus amantes de fora. E tem muitos amantes, você é infiel, você era minha esposa, eu te tirei desde o sangue, ali quando você estava envergonhado, eu te criei e te chamei para ser minha esposa, mas você me traiu com outras nações, com outros deuses. Aí vem a questão, por que está nu? Por que essa igreja está nua? Por que essa era está nua? Porque ela estava se prostituindo com várias nações, com várias coisas. E veja só hoje o quanto de coisa vem para te chamar a atenção, o quanto de coisa vem para te tirar da atenção do Eterno, quando ele diz para você, olha, seja povo santo e exclusivo para mim. Inclusive, vamos pegar esse detalhe aqui, já vou aplicar enquanto a gente vai examinando o caso. Aqui está o elemento, né? 1 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, exclusivo. E aqui a gente vem na questão de, está cego e nu. Cego significa não entender a verdadeira condição que se encontra, está guiando cegos, está trazendo ensino, sendo guiado pelo seu próprio entendimento, tateando no escuro, porque Cristo, conforme na função do Messias, deveria vir e abrir os olhos aos cegos. E então,
Quando os fariseus chegam em Jesus e falam, mas tu também fala que nós somos cegos? Ele falou que se vocês, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado, mas agora que Cristo veio, eles têm pecado, porque eles são cegos e preferiram escolher estar cego. E essa igreja também, essa era, esse tempo, prefere estar cego, prefere andar na própria loucura. Ó, e que está nu, esse nu está referindo-se ao tempo, à igreja, a nudez dela está sendo mostrada. Quando a gente vê isso aqui, ó, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Nós logo vemos que o povo não são exclusivo. Nós também logo vemos que as pessoas que estão nessa era anunciam outra mensagem que não a dele. Nós também vemos que estão se prostituindo com demais coisas, inclusive quando você coloca trabalho acima do eterno. Quando você diz, eu não vou na igreja porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou na igreja porque isso, ou você não tem realmente um motivo real para não ir, para não testificar, para não glorificá-lo, você está colocando o eterno num canto. Tanto é que Jesus chega aí e diz, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde sua vida em favor de mim, acha lá. E o que está acontecendo aqui? Ó, as pessoas estão perdendo, estão amando mais a si mesmos do que ao eterno. Estão amando a si mesmos mais do que a palavra dele, mais do que testificando. Estão causando ciúmes porque estão se deitando com outro ponto que não é Deus. Entende? Não estou sendo idólatra, mas quando você está colocando o trabalho acima do eterno, você está sendo idólatra. O trabalho que está sustentando você não é. É a tua riqueza que sustenta você, não é. É o teu braço que sustenta você, não é. São Tiago diz, ricos, prestem atenção, porque o homem é como uma flor que vai passar. Rico, se vocês soubessem que essa riqueza de vocês vão ser consumida, olha quanto de coisa está acontecendo. Então, quando você coloca qualquer coisa diante do Eterno, dá-lhe atenção àquilo que seria para ele, você causa nele ciúmes, você causa afrontas, e você está agora dando toda essa atenção, recebendo em si mesmo o fruto, e gerando isso, gestando isso, gerando e mais. Agora, como tem mestres e ensinadores aqui nesse tempo, com comichão nos ouvidos, ensinando loucura aos homens e os homens acatando, estão gerando filhos que não são do eterno, estão gerando agora resultados que não vêm do eterno. Por isso diz, você está cego e nu, acha que está vestido, mas está envergonhada, acha que está em boa condição, mas olha só, você foi abandonada nua. Isso é uma coisa horrível, é uma condição horrível. Então, quando o Eterno diz tudo isso, você fala, poxa, e vocês ainda passam a imagem de que está tudo bem. Não está, eu estou vendo a verdadeira condição de vocês, eu estou vendo o que há dentro de vocês, estou vendo tudo isso, vocês estão expostos. E essa era para ser a esposa do Eterno. A igreja não é mais o mundo já é asno maligno, já acabou. Agora, quando você está vendo aqui uma mulher infiel, portanto, ofereço-te o conselho. Adquire de mim ouro. Aí vem a questão. Por que está nessa condição toda? Porque está longe do eterno. A era está longe do eterno, o tempo está longe do eterno, as igrejas estão longe do eterno, cada um fala conforme sua própria vontade. Não é à toa que existem várias denominações, não é à toa que existem vários sistemas. E como está escrito sobre a mãe dos sistemas, que é a grande prostituta, terão suas filhas de volta, que são os sistemas que saíram da grande mãe. Todos os sistemas denominacionais voltarão a um canto só. Então, são sistemas de homens, ensino de homens que trarão isso e se juntarão, porque todos eles estão edificados sobre o mesmo padrão. Sistemas. E aí você vê que o Eterno ainda diz, com paciência e misericórdia no meio disso aqui tudo. Ele fala, como eu disse para você, eu vou interpretar essa questão, ele coloca a mão assim na face, assim, diz, eu vou oferecer um conselho para vocês. Bem assim, eu vou oferecer um conselho para vocês. Compre de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, que seja realmente rica, que seja de verdade. Compra roupa branca, roupa limpa, purifica a tua vergonha, purifica a si mesmo. Vem cá, vamos arrazoar, vamos conversar. Como está escrito também, vinde e arrazoemos. E ainda que teu pecado seja vermelho como o carmesim, vermelho como a escarlata, vai se tornar branco. Vem cá, eu vou purificar você. Vem cá, vamos consertar isso aí. Não continua, não. Ou seja, ele já está aqui enjoado, assim, com um pensamento, assim, ele está não só enjoado, assim, mas com a raiva, mas com a ira pronta ali. Mas ele está se segurando, tentando conversar ainda com a igreja, tentando estabelecer um diálogo com a igreja. E ele diz, adquire-te ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir a tua vergonha e nudez.
Olha que coisa. Para que não seja envergonhada. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente, possa cair na real e entender qual a condição desgraçada que se encontra, que a era se encontra, que o mundo se encontra, que vocês estão indo no mesmo caminho. Então, abre os olhos, entenda isso, caia na real. É como disse São Paulo em Efésios. Vamos lá em São Paulo, em Efésios, para a gente entender. Efésios 5,14. Por isso é que foi dito: desperta, desperta, cai na real, tu que dormes. A palavra dormir vem de dormência, significa ter a capacidade de perceber, de perceber as coisas ao redor, de cair na real, interrompida temporariamente por causa do sono. Ele diz: não só desperta, mas levanta-te de entre os mortos, separa de entre daqueles que não podem levantar, porque mortos significa a capacidade de perceber, ser interrompida permanentemente pela separação eterna da vida de Deus. E Cristo te esclarecerá ou resplandecerá sobre ti. Aí você pega esse verso aqui, várias traduções, você vai encontrar diferentes colocações. Mas veja só, Cristo resplandecerá sobre ti significa que Cristo abrirá teu entendimento, te abrirá os olhos. Cristo te esclarecerá, Cristo te ensinará, Cristo faz, depois que você cair na real, vai te fazer ver a condição que está, a condição que se encontra, a condição que o mundo se encontra. Porque outra hora vivíamos como quem sonhávamos, como quem estava bêbado, sem entender a condição do mundo. Mas agora nós vamos entender como se encontramos. Cristo te esclarecerá, é o dito da vinda do Messias, que ele viria para abrir os olhos aos cegos, devolver vista aos cegos, clarear os olhos dos cegos. Entende isso? Para que possam enxergar claramente, a Cristo precisa ensinar, ou seja, essa era, esse tempo, as pessoas, tantos teólogos, tanta teologia no mundo, será que não está vendo a palavra fugir diante deles? Não, não está vendo. Estão cegos, um tempo cegado. E ele diz assim: olha, eu repreendo e corrijo a todos quanto ele ama, não quanto todos quanto amam ele. Não, ele ama. Se pois diligentemente, ser pois diligente, arrepende-te. Ele está falando para a pessoa. Agora é uma questão muito interessante. Fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para quem está falando, para quem pode ouvir, ele fala para quem pode despertar, acorda, para quem pode despertar, quem pode cair na real, escuta o que eu estou falando, porque não vai ter mais tempo, não vai ter tempo de misericórdia depois disso, vai vir juízo. Então, antes, enquanto é tempo aprazível e agradável, venham e ouçam a palavra, venham e escutem o que eu tenho para dizer. Arrepende-te, ser pois diligente, arrepende-te, aqui ó, aquele que tem ouvidos para ouvir, arrepende-se, ser pois cuidadoso, a palavra diligente é cuidadoso. Arrepende-te, volta atrás, volta para onde? É a questão, né? Arrepender vem da palavra techuvá, que significa voltar ao princípio, voltar atrás, arrepender-se aonde? De que forma? Significa voltar ao estado anterior ao pecado. Volta ao primeiro amor, volta ao estado anterior ao pecado. Qual é o estado anterior ao pecado? A comunhão entre você e o Eterno, porque por isso mesmo veio o Cristo, veio o Messias, para tirar de ti todo o impedimento, para tirar todo de você, pagar suas dívidas e te deixar agora livre e capaz e agora com o caminho aberto para chegar no Eterno e apresentar-se diante dele, sem ter agora aquela condenação de juízo, porque sabíamos nós que quando nos apresentássemos a ele, nós teríamos mortos. Mas agora, porque nos foi tirado o pecado, nos foi tirada a dívida, nós não seremos mortos ao nos apresentar diante dele. Arrepende-te, volta ao primeiro estado de comunhão, onde você e o Eterno é um. Aí vem a questão mais interessante. Olha só isso, olha só isso. Ele está falando, tá? Ele está falando assim, ó. Assim. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí vem a questão, ele está à porta e bate, ele está do lado de fora. E ele está do lado de fora assistindo toda essa presepada. Ele está do lado de fora assistindo toda essa loucura acontecendo no mundo e vendo aquilo e indignado com o que está acontecendo. Ele está apertando aqui suas têmporas assim, ó, massageando para ver se acalma um pouco. Ele está indignado com tudo isso. Eu estou à porta e bato.
Eu estou à porta e bato. Ou seja, ele já chegou, ele está diante de nós e dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, eu estou batendo. Quem pode ouvir? Quem pode abrir a porta? Eu entrarei. Olha isso. Se alguém ouvir, não significa que haverá um monte de gente ouvir, porque ele diz se alguém aqui, ele não está falando, talvez todo mundo vai me ouvir, não. Ele fala, talvez haja um que vai me ouvir, se alguém me ouvir. Aí vem a questão possibilidade, posicionamento. Se alguém ouvir e vier, eu me apresentarei a ele. Se alguém ouvir e vier, no meio dessa povo, se houver quem tiver salvação, eu me apresentarei a ele. Se houver um que puder clamar por mim, eu me apresentarei a ele. Lembra daquela oração de Abraão que disse: Senhor Deus, se tivesse tantos, tu salva a cidade. Senhor, se tiver tanto, tu salva a cidade. Ele já olha assim e fala: se houver um que possa interceder, se houver um que queira me conhecer, se houver um que queira sair dessa loucura toda, desse sistema que caminha para o inferno, se houver um que queira realmente ser salvo, queira viver essa palavra verdadeiramente, queira ouvir minhas palavras e se posicionar como cristão de verdade, eu vou me apresentar a ele. E ele diz: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante, pra gente, não tem a palavra cearei com ele, pra gente brasileiro, né? Mas eu vou pegar pra você um ditado nordestino e vou aplicar aqui para você entender com bastante ênfase aqui. Eu entrarei e comerei sal com ele. Sabe o que significa entrar e comer com ele? Significa ter companheirismo, significa vamos sentar à mesa agora, vamos conversar. Significa que quando eu ofereço um banquete a alguém e essa pessoa é meu convidado especial, eu vou me sentar agora calado e o mais interessado em ouvir e dizer: Senhor, me fala, conversa, começa aí. Eu vou te oferecer o sustento, eu vou te oferecer aqui, tá aqui o alimento, eu quero que o senhor me fala, senta na mesa, mas conta. Eu sento para quê? Para conversar com ele. Ou não é esse o motivo de vocês sentarem na mesa, os pais e os filhos na mesa, para conversar, para saber como é que é o seu dia, para saber como foi, para saber o que vocês têm para falar, não é isso? Cada um interessado no outro. Então falta isso nessa era, falta se sentar na mesa, falta cear um com o outro, falta cada um estar ocupado, na verdade, com o seu próprio pensamento, o seu próprio umbigo, cada um está ocupado com sua própria ideia, cada um está ocupado com defendendo sua linha teológica. Eu creio no adventismo, é porque isso, e o outro já diz: não, é no domingo, e o outro diz: não, Deus não falou isso não, e o outro diz: não tem profeta, o outro diz: não tem dom de cura. Cada um está com seu grupinho ali, brigando um com o outro, e todos eles deixando o mais importante passar, é o Cristo passando e sendo rejeitado por cada pessoa, novamente sendo exposto ao vitupério, novamente sendo exposto à vergonha. E quem poderá ouvir essa palavra e dar-lhe a atenção e dizer: Senhor, vem cá, senta na mesa comigo, eu vou te dar total atenção. Ele está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que buscam dar atenção a ele, aqueles que vão lhe ouvir, aqueles que vão sentar assim e dizer: Senhor, fala que teu servo ouve, fala. Entende? Falta isso, porque haverá aquele que tem fome, não de comida, porque ele vai oferecer pão para o eterno. Agora vem a questão, ele tem fome e sede da palavra. Vamos pegar essa escritura para você entender do que nós estamos falando. Aqui está, ó. Olha isso. Eis Amós 8, verso 11. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda esta terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água, mas a fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Opa, sabe o que significa isso? Significa que ele me dará alento, abrigo, que eu oferecer para ele a atenção, a disposição, a mesa, e ele também trará alimento para mim, e eu oferecer do que tenho para ele. É o servir ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, com tudo que tenho. É a escritura se cumprindo, é eu fazendo esse cumprimento agora, entrarei na presença do Eterno agora. Olha só. E ele entrará na minha presença e trará o que ele tem para me oferecer, eu oferecerei o que eu tenho de melhor, a minha vida, minha atenção. Quem poderá ouvir, quem poderá dar atenção nesse tempo de teologia? Olha que coisa louca. Eu vou pegar esse verso e vou te mostrar que há um tempo de loucura, um tempo de teologia, para você entender por que ele fala que haveriam fome e sede da palavra do Eterno. Estamos aqui com Daniel 12, verso 4, que diz: mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Em outras traduções, diz o seguinte, que a ciência se multiplicará.
Muitos correrão de um e de outro lado, a ciência se multiplicará. A ciência de quem? Em busca de qual conhecimento? O conhecimento que é da ciência do mundo? Eles estão indo atrás. Agora, a ciência e o conhecimento do eterno, muitos irão atrás, muitos vão atrás, porém, são teólogos, é a teologia aumentando, muitos, você vê todo tipo de teologia hoje, você vê todo tipo de loucura, de asneiras, de blasfêmia sendo dita, inclusive por pessoas que estudam teologia, sendo ateus. Pessoas ateus que vão falar da Bíblia, ensinam Bíblia para pastores. Isso é uma vergonha, isso é imoral, isso é imundo. É blasfêmias. Blasfêmias atrás de blasfêmias. Daniel, não feche o selo. Não, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Sabe o que significa feche com selo? Daniel, esse livro vai permanecer fechado e ninguém vai poder tocar nele. Porque se tocarem, vão adulterar, vão mudar, vão perverter, Daniel. Então feche esse livro. Porque o Eterno vai vir e abrir esse livro. Muitos irão por todos os lados em busca de maior conhecimento. Ou seja, vão tentar abrir esse livro. Vão tentar de todas as formas. É teologia. Mas o Eterno virá e trará uma fome, né? Como diz aqui em Amós 8:11, mandarei uma fome sobre toda a terra. Ou mesmo aumentando a teologia, mesmo aumentando o ensino, a correria que vai ter, ainda assim haverá fome da palavra do Eterno, porque está selada. Aí nós vemos lá em Apocalipse, onde tem os 7 selos sendo abertos para um povo especial. Claro que a gente vai encerrar com esse verso de Apocalipse. Eu quero sim, se eu não esquecer, a gente vai lidar com ele. Mas vamos lá, as escrituras, né? 2 Timóteo 4, verso 1 ao 8 diz... São Paulo avisando sobre os tempos do fim, tempos trabalhosos, tempos de aumentariam doutores e a ciência se multiplicaria. Olha só como está se cumprindo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aí vamos lá agora. Que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Os homens vão estar com fome, mas ainda assim não vão encontrar ou suportar a palavra. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Agora nós entendemos porque a fome e sede da palavra. Haverá aqueles que têm fome e sede que esses mestres não vão saciar de modo nenhum. Por isso é necessário que diz aqueles poucos, os pouquinhos que ouvirem a minha palavra, que abrir a porta, que me dê atenção, eu entrarei na sua casa e farei o quê? Ensinarei eles. Lembrando que, por exemplo, na ceia, na Santa Ceia, não é só ajuntar para falar. Não, ali é uma pregação, ali é um culto. É um culto aquilo. Tá? Como é que eles pregavam? Eles iam na casa dos outros para discutir, para falar da palavra. Eles iam na casa dos outros, não era para jogar o tempo fora. Não, era um culto. Era uma ceia, era um culto. Tanto é que Jesus ensina os discípulos na última ceia. Ele traz ensino. Eles se reuniam, faziam um tempo, eles aproveitavam cada momento da companhia para aprender do mestre. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ajuntarão... Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe o que voltar para o mito? Significa que eles vão apenas entrar na teoria das coisas, aí vão começar os mitos, e vão começar a teologia, a filosofia. Hoje você vê brigas, você vê discussões entre teólogos, usando filosofia. Mas Deus, ele é o motor primeiro das coisas. Mas Deus é aquilo outro. Poxa, o quanto de gente morrendo. Eu quero ver a palavra, eu quero ver a escritura de verdade, eu quero ver pessoas cumprindo isso aqui de verdade, eu quero ver pessoas sendo fiéis nisso aqui, eu quero ver pessoas gerando Cristo, eu quero ver o culto, a cura, eu quero ver a transformação, a libertação, os dons, eu quero ver pessoas que sejam fiéis, porque hoje você encontra evangélicos que dizem ser evangélicos, são piores do que o mundo, e você vê pessoas zombadoras por causa dessas pessoas que não se posicionam. Você vê pessoas dentro da igreja ser zombador. Você vê todos esse tipo de coisa, dando ouvido aos mitos, voltando-se aos mitos, como se Cristo fosse apenas um Cristo histórico, não só uma religião bonitinha, só um pensamento bonitinho, eu sou cristão e está resolvido. É uma palhaçada absurda. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Aí você pega a questão desse dia é isso que está acontecendo nessa era. Absolutamente a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. Eu cearei com ele e ele comigo. Haveria fome e sede da palavra, não haveria? Então o que, que ele vem trazendo? O que, que Cristo vem trazendo, irmão? O que, que Cristo vem trazendo, estudante? A palavra. Aí ele vem para saciar a nossa fome, a nossa sede com a palavra. Ele está batendo na porta com o alimento. E ele diz ao vencedor. Ele fala ao vencedor. Ao vencedor do quê? Do que, irmão? Ele fala que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz na influência do maligno. Então significa que ao vencedor do que? Da influência desse mundo. Eu venci o mundo. Cristo fala eu venci o mundo, significa que eu venci a influência do mundo. Então, ao vencedor da influência que está neste mundo, nesse tempo, da influência que faz o mundo morrer e ir caminhando ao inferno, ao vencedor, ao que resistiu a todo esse ensino e toda essa loucura que há sobre a terra, que permaneceu com suas vestes limpas e se tornou distinto, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Eu lhe darei poder, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, eu lhe darei autoridade, eu lhe darei uma parte comigo no meu reino. Aqueles que têm ouvidos, agora vem um negócio interessante, tá? Todos têm ouvidos, todos podem ouvir? Não. Todos podem escutar? Não, porque está dito o seguinte: abrirei minha boca em parábolas. Ah, mas ele não revelou todas as parábolas? Não, abrirei minha boca em parábolas. Aquele que tem interesse, aquele pequenino que vier ao Pai, de modo nenhum será lançado fora, mas aquele que vier e se aplicar na palavra, ele terá os olhos abertos, porque está escrito que a promessa do revelador, do Espírito Santo, é para que ele viesse nos ensinasse, nos abrisse os olhos, e nos fizesse andar de acordo com toda a verdade. E aí vem a questão, nós entendemos que quando falo isso, é também uma acusação contra a era desse tempo da igreja, a era e a igreja desse tempo, que estão totalmente distantes desse elemento, desse ponto. Quem tem ouvidos, quem pode ouvir, quem está apto, quem tem interesse. Aí vem a questão, né? Quem tem ouvidos, porque ele diz, quem ouvir a minha voz. Quem vai reconhecer? Existem várias vozes, existe muita loucura no mundo, existem pessoas que estão tão surdas, acabou, para ela acabou, porque ela cauterizou a própria mente, cauterizou o próprio entendimento, se deitando com o resto do mundo, se deitando com todo tipo de influência, ela já está tão cheia de voz na cabeça que ela não consegue ouvir mais uma, ela não consegue distinguir quem que está falando. E ele fala, quem pode ouvir a minha voz? Quem pode ouvir? Olha só que interessante. Vamos à escritura para você entender quem pode ouvir. Aqui a gente está em São João 10, verso 27, para a gente entender quem que pode ouvir, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ah, sim. Agora nós vemos um elemento muito interessante. Ó, João 10, vamos ler aqui o verso anterior. João 10, verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, vocês não creem, não ouvem, não dão atenção, não buscam, não vêm a mim, porque não são dos meus. Ou seja, aqueles que são dos meus ouvirão a voz, abrirão a porta, cearão com ele e ele com eles. Aí vem a questão, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou... O que aconteceu aqui? Peraí. Deixa eu cancelar. E eu ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aí nós vemos um elemento mais interessante. Olha, meu Deus, quantas coisas estão acontecendo aqui? Quantas coisas estão acontecendo e a era não acorda. É uma acusação contra essa era. Então, esse é o tipo de pessoa que vai ouvir a voz. Esse é o tipo de pessoa. As minhas ovelhas. Ah, mas eu não conheço o Eterno. Deixa eu dizer para você, se você é a ovelha do Eterno, você vai ouvir a voz dele, você vai dizer, opa, essa voz não é estranha. Poxa, ele está falando realmente porque ele me conhece, então ele está falando algo diretamente para mim, é endereçado. Se ele me conhece, ele vai falar algo que só eu sei, ele vai falar algo que só eu poderia entender aquilo. Então, peraí, ele está me chamando, ele está falando. Ele precisa falar meu nome? Não, basta ele revelar o segredo do meu coração, que eu vou saber que é ele falando para mim. Basta ele revelar o segredo do meu coração. Pode ser que meu vizinho não entenda, minha mãe, meu pai, meus irmãos não entendam. Mas quando ele fala algo diretamente para mim, do meu coração, peraí, isso é o segredo do Messias. É o que aquela mulher do poço pôde ouvir Jesus falar, algo que só ela conhecia. Do seu coração. E ela era ovelha. E então ela ouviu e disse, opa, essa voz não é estranha. Ela foi chegando para perto e disse, opa, eu tô conhecendo. Falou, opa, tu é o Messias.
É como disse aquele irmão certa vez: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao vencedor, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, ao vencedor da influência. Aqueles que têm ouvidos, compreenda, para ouvir, né? Ouça o que o Espírito revela às igrejas. Como eu te disse desde o começo, o que o Espírito está revelando às igrejas, tá? Às igrejas, ao tempo. Quanto ao mundo, quanto ao resto do mundo, poxa, se a igreja não for exemplo para o mundo, se a igreja não for o padrão para revelar as pessoas, a Cristo ao mundo, então está tudo perdido. Acabou, entende? Acabou. Revela às igrejas, porque existem duas, existe a verdadeira e existe a falsa. Tá escrito num provérbio. Vamos pegar o provérbio para você entender porque são duas igrejas e porque ele está falando das duas e não somente a que está errada. Aqui está a escritura, estudantes. Provérbios 19, verso 25 ao 29 diz o seguinte. E aqui você vai entender por que o Eterno está repreendendo as duas igrejas ao mesmo tempo. Açoita o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Quem rouba, aí vem aqui. Todas as demais coisas são mais para frente, não vão se aplicar aqui, embora de alguma forma sim, mas esse é o ponto principal. Açoita o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreende o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. E aqui vem a questão, né? Por isso ele está revelando as duas igrejas, as duas vinhas. Porque as duas dizem ser verdadeiros. Como está escrito, né? Que nos últimos tempos haveriam falsos mestres, falsos cristos, que seriam tão parecidos que enganariam até mesmo os escolhidos. É por isso que está dito, né? Para os escolhidos e os verdadeiros. Haverão falsos cristos e falsos messias. Cuidado! Saibam discernir os espíritos. São João chega a dizer, olha, aquele que veio de Deus professa que e anda como ele, mostra em sua vida que conhece a Cristo. Aquele que não é de Deus não mostra que conhece a Cristo, porque é impossível isso para ele. Ou seja, saibam discernir. E para a igreja está sendo dito. Irmãos, é como o Eterno está sempre falando isso aqui desse jeito, irmãos. Desse jeito, assim, passando as mãos assim, tentando ter paciência na hora de falar. Tentando ter paciência na hora de falar, porque é muita loucura sobre o mundo. Você olha as pessoas falando da Bíblia, você olha as perversões, você olha as pessoas de faculdade, pessoas que para ser teólogo, falando tão mal da Bíblia, e ele guardando a sua ira, suportando a sua ira, porque se ele deixar descer juízo sobre a terra, sobre o mundo do jeito que está, tocaria os seus filhos. E o que ele faz, no meio disso aqui tudo, tem uma promessa, tá? Tem uma promessa que ele diz assim, vamos à escritura, de Apocalipse 18, verso 4. E então ouvi outra voz dos céus que diziam, saiam dela, povo meu. Saiam dela, vocês, povo meu. Para que não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Poxa, aí você vê o Eterno falando do... Deixa eu pegar aqui a tela. Aqui está a escritura de Apocalipse. O Eterno falando aqueles, quem puder ouvir, quem pode ouvir, um povo deu atenção. Um povo deu atenção. Quem? Quantos? Poucos. Poucos deram atenção. Então, o que ele fala? Saiam dela, povo meu. Vem para cá, todos que são do meu aprisco ouvem minha voz. E aí vem a questão, poucos que são do seu aprisco ouvirão sua voz, sairão do sistema, sairão da loucura do mundo, sairão de ser como o mundo e se tornarão distintos. Porque é necessário ser santo. Santo significa distinto, separado para um serviço. Para o quê? Louvar ao Eterno. Vamos voltar aqui a Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separados, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São Pedro, 1 Pedro 2, verso 9. Aí vocês veem isso acontecendo diante de nós, e nós deixamos tudo isso acontecer, passar batido? Não é possível. Aqueles que ouvem a minha voz tomam posição, me seguem. Aqui está escrito sobre Apocalipse. É isso o dito? Claro que há muito mais coisa aqui para ser colocado. Em todo o final, Apocalipse 3, a parte de Laodiceia é uma acusação contra as igrejas todas, é uma repreensão altamente grande, uma acusação altamente séria.
Ah, mas eu não estava vendo isso. Você não estava vendo isso até agora. Era necessário que viesse um mestre, um ensinador para abrir isso de você, para que abrisse o livro, como eu disse, que a gente encerraria com a escritura. Deixa eu pegar ela aqui para você entender. João, ele chega a dizer algo para a gente entender o tempo que vivemos, tá? Porque João viu o futuro. Ele diz, Apocalipse 5, capítulo 5, verso 1 ao 14, né? Mas vamos pegar aqui o verso 3, que diz assim, ó, mas não havia ninguém. Então, vamos pegar o verso 1 até o 3, é verdade. Ó, então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Ou seja, ninguém poderia abrir isso, nenhum teólogo, nenhuma pessoa que viesse, sábio ou estudante poderia abrir isso, a menos que viesse do próprio Eterno, a menos que seja o próprio Eterno vindo com o seu filho idealizado, com a sua forma idealizada, e abrisse isso. A gente vê, vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir ou de romper os selos e de abrir o livro? O livro estava fechado. E aí vem a questão, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Se quer olhar para ele, eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ou seja, por que João se chorava muito? Era só porque o livro estava fechado? Não, não era só porque o livro estava fechado. Tá? Porque isso significava que o mundo estaria sem conhecimento do Eterno. Significaria que não haveria revelação ou ensino para o mundo e que o mundo pereceria sem o ensino. Significaria que o Eterno não abriria os olhos dos homens. Significaria que os homens morreriam em seus pecados, que a luz do mundo cessou e que agora estava tudo acabado. É isso tudo que acontece. Ou seja, João estava sentindo aquela dor do resultado daquele livro não ser aberto, da sua vida não ser redimida. E você, como cristão, deve sentir também a mesma coisa. Oh, peraí, se o livro não é aberto para mim, eu estou perecendo. O mundo está perecendo, eu estou perecendo junto com ele. Então, peraí, isso tem que abrir. Oh, eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para ele. Ninguém poderia revelar o que estava escrito ali, ninguém poderia abrir os livros para mim, ninguém poderia sentar comigo e me ensinar. Então teria que vir o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor, e nos ensinar isso. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos, para vir me ensinar. O leão fez tudo isso para quê? O Eterno fez tudo isso para quê? Para me ensinar. Para vir que eu não perecesse, para vir, porque ele disse: nenhum dos que o Pai me deste perecerão ou serão tirados da minha mão, porque eu os ensinarei, eu mesmo estarei com eles, eu mesmo os apacentarei. É a promessa de Isaías. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 selos, e 7 olhos, que estão os 7 espíritos de Deus enviados, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele aproximou-se e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é o próprio Deus, o Cristo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste o reino e sacerdote. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí nós vemos um elemento muito interessante. Isso aqui é a citação de São Pedro. Olha só. Tu constituíste reino e sacerdote. Ele chamou: sai dela, povo meu, sai para fora, povo meu. Aí nós vemos em São Pedro. Olha isso acontecendo. Ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É São Pedro dizendo isso aqui, gente. É o que está acontecendo, é o resultado da pregação, tá? É o resultado da pregação. É o resultado do que Cristo fez. E aqui a gente pega esses elementos e vamos entender. Por que não entendíamos isso antes? Porque não vimos a profundidade desse detalhe antes? Porque São Paulo ele chega a dizer, vamos à escritura, de Romanos 10, verso 15, que diz assim, vamos ao contexto. Ó,
E como pregarão se não forem enviados? Como que alguém vai te abrir o livro? Como que alguém vai te falar dessa palavra se não for enviado da parte do próprio Deus? Me fala. Porque está escrito que o cordeiro tinha 7 olhos, e esses 7 olhos são espíritos enviados da parte de Deus. Espíritos enviados, espíritos para quê? Ministradores, anjos, ensinadores, mensageiros, que viriam às eras ensinando cada um de nós para que nos posicionar e voltarmos ao eterno. E como pregarão se não forem enviados? Me fala. Como está escrito, ó, como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. A gente vem em Romanos e vamos ler o contexto. Ó. No entanto, Romanos 10, 14, começar do 10, 14. Vamos pegar aqui, ó. Pegar 10. Conforme, porque aqui, ó. Vamos pegar do verso 9 para você entender bem. Não, vamos pegar todo o testemunho de Romanos. Vamos pegar esse aqui porque é algo que, meu Deus, é necessário. Ora, verso 5. Moisés ensina desta maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, verso 6. A justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será confundido ou decepcionado ou envergonhado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. E aqui nós temos um elemento muito interessante. Existiriam muitas pessoas pregando, falando um monte de coisa, mas quem pregaria a palavra se não fosse enviado do Eterno? Quem poderia anunciar o Eterno se não conhecesse? Eis a questão. Existem muitas vozes, mas quem falaria? Por isso ele diz, eu mesmo falarei. Eu mesmo falarei através de quem? Através de quê? E aí nós pegamos aqui para encerrar com nossa escritura última. Apocalipse 10, 7 ao 8, que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, a palavra anjo significa mensageiro, tá? Mensageiro. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta é anúncio, tá? Porque você vê em Israel, toda vez que tocava uma trombeta, tinha uma mensagem para ser dita. Então, quando diz um anjo traria uma trombeta, significa que um anjo, um mensageiro ali de Deus, da parte de Deus, viria para trazer uma mensagem, uma forma, um anúncio, até mesmo uma instrução. Também se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então é necessário um profeta para tudo isso. É necessário um profeta vir te abrir o livro. É necessário um profeta que é boca de Deus, que é Deus em homem, Deus em carne, vir e te abrir o livro e te ensinar. Ele diz o que agora? Ele diz o que? Veja só. Nós vimos que o Cordeiro abriu o livro, né? Vá e pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Pega aquele livro lá que foi aberto. Pega aquele selo, aquele livro que foi totalmente tirado dos selos. Pega ele aberto agora. Vem e nos anuncia. Eis a questão. No meio de tanta loucura, no meio de tanta doutrina, no meio de tanta revelação, no meio de tanta correria e tanta ciência, haveria alguém que traria a palavra verdadeira. Por isso é necessário um profeta. Por isso, como que você nunca ouviu isso? Porque é necessário um profeta. Eu espero que você, estudante, tenha gostado desse estudo aqui, porque eu vou dizer para vocês.
No princípio era somente a ideia, responder simplesmente que Deus estava aqui, ó, sufocado, por aqui com essa era, por aqui com a igreja, por aqui com essas falsidades que está acontecendo, por aqui com a loucura que está acontecendo no mundo. Mas depois que vem a inspiração, eu quero dizer para vocês, eu me senti agora abençoado ricamente com essa aula, me senti satisfeito. Eu acredito que a gente abordou um tema bastante grande aqui, bastante profundo, tá? Para que vá além de só a escritura, né? Só a escritura de Apocalipse aqui, morno ou quente. Poxa, o que é que isso quer dizer? Isso não se aplica nada na minha vida, mas agora sim, agora se aplica na sua vida, agora você tem o perfeito entendimento do que significa. Estudante, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, clica aqui nos comentários, deixa seu comentário, sua dúvida, diz o que achou também, como eu posso melhorar nos vídeos. E eu espero que você tenha se inscrito nesse canal, deixado seu gostei, tá? E já compartilha também nos status do WhatsApp para mais pessoas verem, mais pessoas conhecerem, mais pessoas terem seus olhos abertos também e conhecer a beleza, o gosto da escritura. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.